E aí, nação, trazendo aqui mais um vídeo sobre o confronto de hoje pela Copa do Brasil, Flamengo e Bahia, jogo difícil. O Bahia vem muito bem, né? Tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Se mantém firme e forte, eliminou o Botafogo. Mas enfim, fique ligado aí nesse debate, escalação, contratações, reforços e tudo mais sobre o Mengão. Já é? Valeu, fica com o vídeo aí. A gente fala do Flamengo cheio de opções, e tem, mas impressionante como o Luiz Araújo pegou a camisa, jogou, e agora a gente monta o ataque do Flamengo, é Luiz Araújo e quem? Vai montando ali do lado. Tá ruim na direita, bota o Luiz Araújo. Tá sem ninguém na esquerda, bota o Luiz Araújo. Tá ruim pra correr na altitude, bota o Luiz Araújo. Tá ruim pra jogar fim de semana, que tá todo mundo cansado, bota o Luiz Araújo. Tá ruim de fazer gol, tá ruim de jogar por dentro, como ele já começou jogando no jogo, bota o Luiz Araújo também. E acho que, falando sério agora, foi muito maltratado quando chegou no Flamengo. Porque era aquela coisa do patinho feio, né? É. Porque o flamenguista, o rubro-negro, o cara que acompanha mais o Flamengo, ele tem sempre aquela coisa que a contratação pro time dele precisa ser sempre aquela, né? Precisa ser o cara que veio da Inglaterra, o cara que veio de não sei de onde. O Luiz Araújo não era exatamente esse grande nome. E se prova hoje porque muitas vezes o que você precisa em algum time é o cara que é um pouco mais operário, é o cara que vai correr o que o outro não corre, é o cara que não vai sentir. Eu lembro quando o Cebolinha machucou, Cebolinha machuca no jogo contra o Palmeiras, primeiro tempo, 20 e poucos minutos. Aí bota o Luiz Araújo do lado esquerdo. O Tite estava maluco, não sei o quê. Acho até, inclusive, que o primeiro tempo dele não é exatamente bom, mas no segundo tempo é o cara que vai acelerar, que vai esticar, que vai fazer ali quando tiver... Bubu gosta muito de falar de atacar o espaço, quando tiver campo para correr com a bola. Então, hoje, o Edu, a formação de ataque do Flamengo, ela vai começar pelo Luiz Araújo, porque o Pedro se recuperando de lesão, o Gabriel tá fora, o Bruno Henrique não é aquele Bruno Henrique, então depende de onde ele vai jogar. Cebolinha fora por um bom tempo, por um longo tempo. Nada mais justo, então. Como diria o Tite, né? O Tite gosta de falar que o campo grita, né? O campo fala, então o campo tá gritando pelo Luiz Araújo, Edu. Mas a vida hoje do Flamengo não é fácil não, tá? É? A vida do Flamengo não é fácil hoje não. E eu te perguntar se tinha favorito, esse jogo aí também. Em Bahia, eu acho que não tem favorito não. Pra mim esse é o jogo que tende a ser o mais legal das quartas de final da Copa do Brasil. Porque tem dificuldade pra defender. Você não acha que é Vasco e Atlético Paranaense, não? Não. Legal. Legal? Legal. Legal. De assistir, que mais você legal. não sofre, que você só admira. O Brenner disse que não vai ser legal assistir Vasco e Atlético Paranaense. Não vai ser O vizinho dele sofre demais, Por quê? né? O sinal da TV tá ruim? Não, é péssimo assistir. O cara fica gritando, né? Não, e a gente já teve um indício... A gente quem, cara pálida? Eu falei pra você. Inclusive, de respeito ao torcedor do Flamengo. Isso, claro. Querendo Bubu, saber. você pegou aí, Bubu. Cara, você vê que eu joguei a pimentinha aqui, você viu o que aconteceu? Explodiu tudo isso aqui, ó. Apertou com a bola, ele deu... Ele deu um tijolo, a marcação apertou, ele deu uma... Ele jogou a batata na onda. Não. Você não gostou? Mas eu tenho um ponto. Eu sou mineiro, toco o hino do Vasco e foco em mim. O Pedro Ivo, que é o representante do Rio de Janeiro, o legítimo. Como ensinou Rodrigo Bueno, algumas torcidas são nacionais. Isso. Verdade. Até porque é uma questão matemática. O Brenner é igual a minha sogra. Quer guardar segredo, fala pra ele. As pessoas falam que o Flamengo tem quantos milhões de torcedores? 40. Você não tem nem isso no Rio de Janeiro. Ok, vamos voltar a focar em Bahia e Flamengo, que eu acho melhor, mais interessante. Não há... Tem favorito aí não, Edu. Tem favorito, eu você também fica querendo pintar o Mengão, gulosão, favoritão. O Rogério Ceni tem favorito. Ele falou, não tenho como assumir favoritismo contra o Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco. Quando tem problemas, lesões, os caras vão lá e contratam de cara. Michael, Alexandro, tal... porque outro dia o John Textor acusou o Bahia. Não, nos próximos 20 campeonatos brasileiros, 17 vai ganhar o Bahia. Porque é o dinheiro do petróleo, não sei o quê, colocando Grupo City, é uma máquina, não sei o quê. Aqui no nosso cenário brasileiro, o Flamengo é o time mais voraz do mercado. Já tinha o maior elenco. Continua nos últimos dias anunciando jogadores de alto nível. Então o Rogério acho que tá certo. Se tem um time que é favorito para o confronto, é o Flamengo. A gente tem que ser coerente aqui, né? Embora estejamos no lado da incoerência. Todo mundo fala, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, entra para ganhar todas as competições e é favorito em tudo que disputa. O Bahia não era inicialmente favorito. Mas o Bahia, pra mim, o Bahia não perde. E não falo como talismã da nação, não. Até porque você referendado pelo técnico do Bahia, Rogério Ceni. O favorito do confronto, talvez não seja favorito pro jogo de hoje. O Flamengo ainda tem muitos desfalques e problemas. Mas a gente estava com as escalações do jogo de hoje. Aí o Edu me perguntou, falei, pra hoje, em Bahia não tem favorito. Se não, é muito fácil. Flamengo, favorito sempre. Palmeiras, favorito sempre. Então, o Corinthians... Então, o que eu vou te ajudar? Porque realmente não tem favorito pelo contexto.
Flamengo muito desfalcado, Flamengo desfalcado do Pedro, principal definidor, goleador do time. E pelo que foi o jogo entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Quem não se lembra, foi 2-1 para o Flamengo, mas o Bahia foi melhor em boa parte do jogo. Imagens, vamos rodar enquanto isso. Boa parte em termos de posse de bola, de controle, de saber pressionar o Flamengo mesmo jogando fora de casa. Então, por essa capacidade do Bahia, eu vejo, de fato, mesmo o Bahia ainda não tem a mesma profundidade de elenco do Flamengo, mas é um time, pegando o time titular, muito perigoso, um time com muito recurso técnico e já demonstrou capacidade de incomodar o Flamengo, por isso eu imagino 2 jogos muito parelhos e eventualmente até com um certo domínio do Bahia no jogo de ida, jogando como mandante, o Rogério Ceni já conhecendo o Flamengo, não porque ele treinou o time, mas de observação na temporada, desse jogo no Maracanã. Eu imagino que hoje o Bahia novamente vai ter as rédeas do jogo e o Flamengo vai se preparar para o contra-ataque, para jogar de forma mais reativa. Eu acho que o Bahia é o seguinte, o Bahia tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo e um bom ataque. Aí você pega o Flamengo tem uma ótima defesa, um ótimo meio-campo e um ótimo ataque. Não, o Flamengo pode ter uma ótima defesa, pode ter um ótimo mas eu acho que em termos pode ter um ótimo ataque. Mas dentro do jogo sempre oscila. Sim, isso é verdade. Mas estou falando em termos individuais, né? A gente fazer a comparação dos elencos de peças, é isso. Aí entra a questão da... Como o Pedro falou, né? Sobre você ter uma panela, você tem os ingredientes, você precisa saber fazer, senão você estraga igual a comida. O Bubu, o bacon é para dar um gosto. O Bubu pega e coloca 60 gramas de bacon. Ou faço pouco e faz aqui, vou pôr para vender em Salvador junto com o teu pouco é de quê? Pouco de acarajé. Não, falou outra pouco da Bahia. Por exemplo, eu acho que se o Bahia tivesse jogadores, por exemplo, no ataque com um pouco mais de qualidade, provavelmente o Bahia teria mais gols no campeonato, um time mais eficaz, como gosta de dizer o Abel. O Rogério, para mim, é um ótimo treinador. O Rogério é muito bom treinador. O grande problema do Rogério até hoje, né, que nós falamos aqui, que acontece, é o dia a dia dele. Mas me parece que no Bahia ele está mais tranquilo pela identificação e no Bahia também ele consegue olhar de cima para baixo. Né? Não é olhos nos olhos, né? É diferente, não está tudo no mesmo plano, vamos dizer assim. E isso ajuda o Rogério. Todas as vezes que ele encontrou equipes que tinham esse ambiente, ele conseguiu fazer um bom trabalho, porque os jogadores o respeitam, ele consegue, né, fazer essa gestão de grupo. Mas, tirando essa parte que atrapalhou, acho que o Rogério em alguns clubes, o Rogério é muito bom treinador. É muito bom treinador. Ele faz uma leitura de jogo muito rápida durante os jogos, ele consegue fazer substituições e essas substituições mexer realmente com a estrutura da equipe e dificultar para o adversário. Eu acho que o Bahia hoje... eu tô com o Pedro. Hoje não tem, pra mim, assim, o Flamengo é bom, mas não tem favorito. Mas o Bruno Henrique de centroavante é uma coisa que eu tô pensativo. Você acha que o ataque vai comer, não vai passar fome? Vai ter o Bruno Henrique ali, vai ser o cara que vai fazer o gol? Depende de quem vai botar a bola lá pro Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique de centroavante... Se a bola levantar na área, você não confia no Bruno Henrique, não? Sim. Eu achei ele melhor do que o Carlinhos. Você acha, Zé? O Bruno Henrique de referência, como gosta de dizer o nosso cozinheiro, ele jogou Rodrigo uma vez, né? Ele jogou, teve um período que o Gabigol estava fora, ele foi muito bem. O Bruno de referência é melhor que o Carlinhos. O Bruno, se tivesse alguém com ele na área, então... é melhor ainda. Não é aquele Bruno que a gente já teve acostumado a ver, que vem pelo flanco, né? Diria Breler. Vem pelos flancos, pela velocidade, atacando a área, quase que numa diagonal. Agora, quantas vezes você viu o Bruno saindo da lateral e chegando na área para ser esse cara de finalização? Se não passar fome, se a bola chegar, claro que pode resolver, Edu. Imagina se eu falar que o Bruno Henrique não pode resolver como porque, referência. Talento ele tem muito, mais o Breler do que a bola tem que chegar, né, Edu? Bubu? Também é isso. Além de chegar, é de um Bruno Henrique que tem que se modificar, porque a idade vai passando para todo mundo. Esse Flamengo, ele tem inteligência de se adaptar, né? Esse Flamengo ele não joga mal, Edu. Eu não acho que o Flamengo vem jogando mal. Eu acho que o Flamengo sofre com as peças que desfalcam e o Flamengo, dentro da mesma partida, ele vai de 10 minutos brilhantes para 10 minutos horrorosos. Então, assim, é essa oscilação constante que eu acho que você pega um time como o Bahia em casa, que bota a bola no chão e sabe o que fazer, você pode acabar sofrendo. Se você não contra o Red Bull Bragantino, primeiro tempo funcionou bem o Bruno Henrique ali. Você tem várias demonstrações de Flamengo dentro do mesmo jogo. Você tem Flamengo que consegue aos trancos e barrancos segurar um Botafogo no primeiro tempo e depois toma 4, podendo ser 5, 6. Você tem o Flamengo que pega um Abel sem inventar muito, que te sufoca, você não sabe para onde correr. Você tem o Flamengo do primeiro tempo contra o Abel no Maracanã na Copa do Brasil. Então, qual o Flamengo? Essa é sempre a dúvida.
a dificuldade de manutenção. O Flamengo, com o Gerson jogando o que está jogando, o Gerson é um jogador que foi convocado merecidamente para a seleção brasileira. O Luiz Araújo, que a gente estava falando aqui há pouco tempo. Então, você conseguindo servir, ter essa articulação, o Bruno Henrique dentro da área não é o problema. O problema é como você vai acionar esse jogador. Hoje também, não hoje, mas o confronto diante do Bahia é sensível no aspecto político no Flamengo, porque a gente sabe que tem eleição no fim do ano e um cara pode ser protagonista nesse confronto, que é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro jogou muito bem no jogo do Maracanã, foi homenageado lá, a torcida o reverenciou de forma muito justa, é ídolo no Flamengo e a diretoria abriu mão do Everton Ribeiro. E vou falar antes de acontecer e antes de saber como vai ser o jogo da atuação do Everton Ribeiro. Não, para mim foi um grande erro do Flamengo não ter renovado com o Everton Ribeiro. Porque a diretoria do Flamengo várias vezes foi questionada por prolongar alguns ciclos. Então, poderia ter interrompido antes o ciclo do Diego Alves no gol, do Diego Ribas... Quanto é que tá o jogo aí? Diego Ribas no meio-campo. Não tá tendo jogo, não? Não, bateu uma música aqui. Sem querer apertou. Sorte, hein? Mas a diretoria do Flamengo foi criticada por isso. Só que aí na tentativa de acalmar o torcedor, porque a temporada passada foi muito ruim, o Flamengo não ganhou títulos, foi lá e deixou o Everton Ribeiro de bandeja para o Bahia. E o Everton Ribeiro seria titular no Flamengo, ou titular absoluto, como em outros tempos? Não seria. Mas eu acho que tudo é momento, né? Mas seria um ótimo... Mas hoje vai ser legal de ver o Everton Ribeiro contra o Flamengo. Hoje, por exemplo, com os desfalques que o Flamengo tem, o Everton Ribeiro seria titular. O Everton Ribeiro seria um jogador muito importante. Então, hoje, ele é protagonista no Bahia. Esse ano muito bom do Bahia tem muito a ver com ele. O gol mais bonito da carreira do Everton Ribeiro foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Ele pro Cruzeiro, né? Que ele dá aquele chapéu, né? Foi Copa do Brasil contra o Flamengo. Você acha que hoje vai ter a lei do ex? Ele era a lei do futuro, né? Ele jogava. Hoje pode ser a lei do ex, mas aquele golaço era a lei do futuro. Ele já apontando, porque ele falou: Flamengo, esse cara é bom, vou levar esse cara. Mas hoje, você acha que o Everton vai fazer gol? Eu acho que a chance dele é pifar. Não, pifar em que sentido? Pifar é servir algum companheiro, um Tassiano. Porque assim. Pifar moderno. O ponto fraco, o maior ponto fraco do Flamengo é bola lançada na área, né? Cruzamento, bola parada, bola rolando ali. Normalmente o Flamengo se atrapalha com esse tipo de lance. Então, o Everton Ribeiro é um cara que pode dar um cruzamento, uma assistência, uma pifada ali e tal, achar algum companheiro ali bem colocado, buraco na defesa, nas costas laterais. Muita gente está fazendo gol no Flamengo desse jeito. O Rogério é esperto, certamente está olhando isso aí. Você gosta do Rogério, Bubu? Não, gosto. Não. Você não gosta? Não, treinador do time de hoje. Não, mas você gosta dele? Eu acho ele um bom treinador, acho que vai ser ainda maior, acho que está amadurecendo. É um cara inteligente, articulado, certamente ele falou que o Bahia jogou melhor do Maracanã contra o Flamengo, né? Mas, curiosamente, o Flamengo venceu no fim com gol de cabeça, né? O que muita gente fala que é o ponto fraco do Flamengo, no jogo contra o Bahia, foi o Davi Luiz lá no final, lá, uma bola parada lá, fazer gol de cabeça. Bom, e o Flamengo tem novos jogadores chegando, mas tem um agora, foi anunciado, inclusive o Flamengo fez um post sensacional com uma raquete. Alcaraz? Esse é novo mesmo. Você achou ótimo? Eu acho que é um trocadilho que caberia, por exemplo, o Futebol 90 usaria muito. Não necessariamente isso quer dizer que é bom. Exatamente. É um meio argentino Alcaraz e ele não chega... é o tenista. Não é o tenista, mas olha lá, ele já... Olha lá, aí, tá, isso não foi a F90 que fez, tá? Isso foi o Flamengo que anunciou um meia argentino que chega para o Flamengo. E aí, ele chega para ser titular? Vocês acham, hein, Breno? Você acha? Olha, tem boas possibilidades. Porque tem tanta gente, né, Zé? Mas ele é um jogador de 21 anos, jogador que surgiu ali, chamou muito a atenção no Racing. E o Racing, não sei se você vai lembrar, Edu, ele era companheiro do Aníbal Moreno no meio-campo. Não sei, você acompanha muito o Aníbal Moreno desde o começo da carreira. Era o Aníbal Moreno, o Leonel Miranda e o Carlos Alcaraz numa trinca ali do Fernando Gago no time do Racing. E o Carlos Alcaraz era, desses três meio-campistas, o que mais tinha liberdade para atacar, para chegar na área e fazia isso muito bem. Na época do Fernando Gago, que ele realmente despontou, fazia muitos gols pelo Racing. E é um jogador interessante nesse aspecto, pela capacidade que ele tem de chegar na área, mas eu acho que é um desperdício para ele jogar como volante, como jogou algumas vezes na carreira. Ele é um jogador com um bom recurso técnico, com ali um potencial, com características ofensivas que fazem com que ele se aproxime mais
da função do Gerson, até mesmo do Arrascaeta, jogador que precisa jogar próximo do gol. Então, por isso, eu vejo que ele vai concorrer ali com esses jogadores, Gerson, Arrascaeta e principalmente para o Flamengo, que tem... Não, mas e na Europa também vai muito disso. O cara que chega lá, vai para o Southampton, quando ele chegou lá, o Southampton na segunda divisão, a dificuldade de adaptação, vai para a Juventus também, consegue jogar pouco. Então, até nesse aspecto, ele pensou em voltar para o Flamengo para voltar a jogar com regularidade. E, naturalmente, esse aí. Vai elevar a concorrência no time e pela qualidade técnica que tem potencial de ser titular do Flamengo. Não dá para descartar em algum momento ele conseguindo, e até na vaga do De La Cruz é uma outra possibilidade. E do Arrasca, não cabe? Não cabe, ele pode jogar como armador também. E até vejo que ele, se ele for um meia ofensivo, é melhor para ele, jogar ali mais próximo do gol. Então, é um jogador de muita qualidade. Precisa ver como vai se readaptar ao futebol sul-americano, como se adapta ao futebol brasileiro. Mas bola ele tem, Edu. Um jogador muito interessante. E outra coisa que precisa lidar com a expectativa é chegar com esse selo de jogador mais caro da história do Flamengo, o jogador de mais de 100 milhões de reais. É muito cruel com um jogador de 21 anos já pregar esse tipo de pecha. Um pouco de calma, esperar o jogador também se adaptar. Mas é inevitável isso, né? Não tem jeito, é igual o Luiz Henrique no Botafogo. Contratação mais cara, você gera a expectativa, E até para gerar né? comparação, eu acho que são papos diferentes até. Sim. O Luiz era um cara que vinha jogando com frequência, foi contratado, pagando-se caro pelo que desempenhava, porque era para ir para um outro clube em tese da holding, ficar um tempo no Botafogo. O Alcaraz, para mim, ele tenta uma recuperação. Ele é bom jogador. O que o Breyer explicou, onde ele faz mais de uma no meio de campo, chega também. Só que falta ao Alcaraz você entender qual é o nível de intensidade que ele vai te entregar. Ele é um cara que vai estar ali a todo momento, sabe? O cara que vai competir. É um De La Cruz? Ou ele vai ser aquele cara que vai entrar, vai ter 15 minutos de um lampejo, depois vai ficar o jogo inteiro, sabe? Você tem que fazer pegar no tronco. Ele não tem essa intensidade toda. Agora, e até por isso eu acho que é um desperdício ele jogar como volante. Mas... Tem muita qualidade técnica para jogar mais adiantado. Mas tem muita opção, né? Mas eu acho que ele pode, por exemplo, ele pode ser uma peça ali de reposição ou de troca pro Gerson dar uma descansada um pouco, porque ele roda também ali por dentro. Nós estamos falando aqui sobre a versatilidade dele dentro do meio campo. Pro Gerson dar uma descansada, porque hoje o Gerson joga todos os jogos. Pois é. É igual, o Gerson hoje pro Flamengo é igual a Arrascaeta. Quando o Gerson não joga, o time... A mudança é muito, muito grande, entendeu? Então, eu acredito que ele deva rodar aí bastante nesse meio campo. E o Tite não vai poder reclamar, né? O Tite não vai poder reclamar de novo de calendário. Peço... porque ele vai ter... Exatamente. Michael, Alexandro, Alcaraz e o Plata. Sim. Segue sem ver um lateral direito ali, né? E aí é erro de... Será que ele pediu o lateral direito? Ele deve ter pedido. Uma avaliação. Como ele diz, o campo está pedindo, né? O campo está pedindo tem um tempinho. Agora, Bubu, você que gosta disso, em edições anteriores desse nobre programa, um apresentador se perdeu na sua empolgação e disse que o Palmeiras estava montando o Super Palmeiras. E aqui vai o erramos, né? Porque sem Gabigol não há Super Palmeiras. Agora eu cravo. Este é o Super Flamengo. O Flamengo não tem problema de desfalcou. O cara tomou o terceiro amarelo, contrata. O outro tá machucado, vai ficar 10 dias, contrata. O Flamengo, Rogério já tinha alertado. É o Super Flamengo, Bubu. Agora, o que tem de bom e o que tem de possibilidade de não ser tão legal? Tem muita gente e pouca vaga. Eu sou o mais veterano dessa mesa aqui, então eu vi. Ninguém mentiu pra mim, ninguém falou nada pra mim. Eu vi o Super Flamengo, Flamengo de 1981. Tinha um camisa 8 chamado Adílio, que infelizmente nos deixou. O Alcaraz é um camisa 8. O Alcaraz nunca vai ser o Adílio, entendeu? Então ele é muito bom jogador. Nós, comentaristas moderninhos, dizemos que ele é o todo-campista. É verdade. Nota aí, todo-campista. Que o pessoal fala, não, ele joga em várias funções, ele desarma, ele arma, ele chega na frente, blá, todo-campista. Resumido. Então, o Flamengo contratou um bom todo-campista. Então é um camisa 8, mas que não é o Adílio. Então o Super Flamengo, quem viu, quem não viu, lamento aí, especialmente nação rubro-negra, que é mais jovem, vai ver vídeo.
Super Flamengo não vai ter igual aquele ali, não vai ter mais, entendeu? Nem o do Jorge Jesus, seu Super Flamengo. O Jorge Jesus foi o que chegou mais perto em encantar, mas o Flamengo aquela perdeu. Mágica, aquele Andrade, Adílio no meio campo, isso não tem, entendeu? Não tem comparação. Então, não tem comparação. Legal, o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Alcaraz pode jogar na função De La Cruz, pode jogar na função do Gerson, beleza e tal. Mas Super Flamengo é o de 81, foi campeão do mundo. Se esse aqui for campeão do Super Mundial... Aí a gente conversa. Aí vira Super Flamengo. Ganha o Super Mundial ano que vem. O Flamengo perde o Cebolinha, vai lá e traz o Michael. O lateral precisa de um lateral. Aí eu acho até que tem algum certo... que o Alexandre, ele... né, mas isso tem muito a ver com reposição de lesão, né? Não de planejamento. Estamos trazendo, porque se encaixa no modelo de jogo. Então, que daqui a pouco os caras vão se recuperar aí, meu. Não, e essas contratações estão chegando até de forma tardia. O Flamengo vai disputar hoje contra o Bahia quartas de final de Copa do Brasil. E ainda tem reforço para encaixar. Então o Flamengo demorou um pouco a se movimentar no mercado. Sobre o Alcaraz, eu não vejo ele como esse todo campista. Embora ele tenha essas características de preencher muitos espaços, para mim, em muitos momentos, e até na Europa, ele acabou sendo mal aproveitado por essa insistência em acreditar que ele é esse cara da dinâmica toda. Ele é realmente um meia técnico e que precisa jogar mais adiantado. E o Fernando Gago, que entendeu isso no Racing, dava sustentação para ele com o Leonel Miranda e o Aníbal Moreno e ele com mais liberdade para atacar. Então o Flamengo precisa observar essa característica dele para tirar o melhor do jogador. Se for querer, porque pro torcedor do Flamengo, olha ali, vai jogar no lugar do Pulgar, joga de primeiro volante no lugar do Alan. Ele não é esse jogador, ele não é um jogador com potência para marcar. Então, até por isso, o Pedro pontuou bem. Lá na Europa, no futebol inglês principalmente, ele teve dificuldade de acompanhar a dinâmica. E é um jogador muito jovem ainda. Ele pode chegar no Flamengo, arrebentar e voltar para a Europa. Tem só 21 anos. Mas por esse momento de carreira dele, ele até é um jogador interessante, Edu, em termos de mentalidade. Na época do Racing, quando estava ali, o Vasco chegou a se interessar por ele. Chegou ali e não tinha dinheiro para comprar, era um jogador muito caro e valorizado, mas ele observou naquele momento em que estava sendo desejado por vários clubes, onde ele poderia se encaixar melhor e jogar, e a escolha pelo Southampton. Acabou sendo uma escolha infeliz, porque não teve uma adaptação lá, o futebol inglês numa intensidade diferente, mas ele é um cara que visa mais a carreira, o jogo, e ele tem interesse também, a ambição de chegar à seleção argentina, do que necessariamente grandes propostas financeiras. Então isso deve ter motivado também, embora o Flamengo tenha pagado uma grana pesada por ele, a contratação mais cara da história, ele deve ter observado esse aspecto, de jogar mais, de ter mais oportunidade de mostrar seu talento, e por tudo isso eu vejo que é um jogador interessante, com uma boa mentalidade, e o principal, precisa jogar na posição certa, mais próximo do gol para render. Mas, ô Zé, tem muita, assim, eu acho legal, maravilhoso o Flamengo contratando opções, Alexandre. Você acha legal? Você gosta? Gosto, o Caraz tem que jogar mesmo. É o Flamengo com o Super Flamengo. Nação, é isso aí, Super Flamengo, o Mengão se reforçando a Vera aí, né, para segundo semestre. E sobre o jogo de hoje, muito difícil. O Mengão vai ter que segurar as ondas lá, tomar muito cuidado com bola aérea. Certamente o Rogério Ceni estudou isso do Flamengo, né? Aliás, todo jogo o Flamengo vem tomando gol dessa forma. Mas enfim, pensamento positivo, torcida. Vamos para cima do Bahia, rumo à semifinal. Já é? Beleza? Se curtiu o vídeo até aqui, curte. Se ficou no vídeo até aqui, dá uma moral, curte aí. Deixa seu comentário, compartilha, já é? Valeu, até a próxima.